que a gente está fazendo aqui? Por que a gente está fazendo essa live justamente falando sobre ansiedade? Porque a gente já passou por isso. Nós já estivemos desse lado de estar sofrendo com ansiedade, de ter prejuízos, né, na vida pessoal por conta da ansiedade. Então, como a gente conseguiu lidar com esse problema, a gente encontrou maneiras, a gente formulou métodos e funcionou para a gente. Hoje a gente compartilha isso com as pessoas porque a ansiedade está piorando cada vez mais. E aqui hoje você vai entender por que não subestimar a sua ansiedade. Primeiro de tudo, as pessoas têm muito medo de depressão. Como eu falei, né, alguns anos começou-se a falar muito sobre depressão, as pessoas começaram a olhar para a depressão com outros olhos, que antes não se tinha esse olhar para a depressão. Agora sim, as pessoas olham para a depressão, não sabem como lidar exatamente, mas já dão atenção para o fato. Mas o que acontece? Todos têm muito medo da depressão e menosprezam a ansiedade. Só que, na verdade, a ansiedade ela é o princípio de tudo. Com a ansiedade, você pode ter problemas no relacionamento, problemas no trabalho, alguns começam a perder trabalho por causa de ansiedade, outros pessoas, crianças e adolescentes, chegam ao ponto de evasão escolar, né? Passam a sair da escola porque não suportam a lidar com a pressão do que está acontecendo ali. Então, a ansiedade faz com que as pessoas se afastem do trabalho e da escola. O isolamento, porque assim as pessoas vão se isolar cada vez mais de outras. Então, o isolamento social também é devido à ansiedade. A própria depressão em si, ela vem da ansiedade. Então, todos têm muito medo da depressão. Mas a depressão começa com a ansiedade. É com os níveis altos de ansiedade que a pessoa pode chegar, né? Ela pode chegar à depressão se não tratar esse transtorno de ansiedade. E, enfim, temos um assunto muito polêmico que é o suicídio, que é o ponto culminante, né? Mas se vocês percebam, tudo começou com ansiedade. Tudo começa com ansiedade, né? Nós explicamos na outra live que a ansiedade ela não é totalmente o vilão da história. Que a ansiedade faz parte do nosso sistema, nós precisamos de ansiedade. O problema é quando ela se torna um transtorno, quando a ansiedade vai além. Então, isso torna um problema e isso desencadeia uma série de outras coisas, inclusive a depressão e chegando ao suicídio. Então perceba, gente, que a depressão em si é o estado culminante. A gente pode fazer coisas antes de que chegue a depressão. A gente pode cuidar dessa ansiedade. É por isso que a gente está aqui para dizer para vocês, não varra a sua ansiedade para debaixo do tapete. Não finja que nada está acontecendo. Porque é isso que a gente aprendeu na infância, né? Foi isso que a gente aprendeu quando criança. Que não, tá doendo? Não, deixa quieto. Não, seja forte. Isso vai passar. A gente aprende, a gente foi ensinado assim, para que a gente minimize as coisas na questão da ansiedade. Mas o que a gente está trazendo aqui para vocês hoje é que esse não é o correto. Porque à medida que vai se acumulando a ansiedade, ela pode se tornar problemas gravíssimos. Aí o problema para tratar é muito maior do que isso. Então, assim, não engula o choro, não varra para baixo do tapete, mesmo que pessoas bem intencionadas venham e digam isso para você. Olha, você está passando por isso, né? Mas não, bola para frente, seja forte, ela vai dar um jeito. Agora você imagina você com a perna quebrada, aí vem alguém e diz para você: não, fulano, seja forte, bola para frente. Não liga para isso não, daqui a pouco passa. É normal alguém falar isso? Você com uma perna quebrada ou com o braço quebrado, alguém dizer para você que é só seguir em frente que tá tudo bem? Não, não é normal. E as pessoas não têm condições de fazer isso, não têm condições de seguir a vida e ignorar uma perna quebrada. Então, por que a gente tem essa consciência de que a gente pode seguir em frente com a vida, mesmo estando com um problema enorme emocional pendurado aqui nas nossas costas? Com ansiedade tomando conta da gente, com ansiedade monstruosa que não permita que a gente trabalhe direito, que a gente durma direito, que a gente se relacione com pessoas. É normal? Não, não é. Ou não deveria ser, né? Não deveria ser normal fazer isso. Fazer esse tipo de comentário para as pessoas, que é simplesmente ser forte, bola para frente e vida que segue. Não, assim como você cuida da sua perna quebrada, você tem que sim cuidar do seu problema emocional. Você tem que sim olhar para a sua ansiedade para que ela não fique monstruosa.
a ponto de atrapalhar seus relacionamentos, seu trabalho, se for adolescente, escola, e para que ela não vire uma depressão, porque aí o problema vai ser maior, a dificuldade de tratar vai ser muito grande. E a gente tem comentários aqui, Jaqueline. A gente tem aqui Sim, da Michelle. Sempre fui muito cobrada para ser perfeita e boazinha com os outros. Esse é um dos problemas, né, que acontece. Eu vou falar os três aqui. Aí você fala um. Tem um aqui que é da P. Regina, P. Underline Regina. O que fazer na hora da crise? Faço tratamento há anos. E ultimamente tenho crises fortes. Meu médico é maravilhoso com todos os seus pacientes. E parabéns para o seu médico, tá? A gente apoia, a ideia é essa, é procurar ajuda médica. Mas aqui, o tratamento aqui é terapêutico, convencional, por meio de mentorias, que ajuda muito. Você pode conhecer mais nosso trabalho no site aí. Mas os médicos, de fato, eles têm um potencial muito bom, ainda mais quando eles amam o que fazem. Isso. Existem os médicos fora da curva. Isso aí a gente não vai entrar nesses detalhes, não, mas olha, é. uma Isso questão mesmo. Parabéns para interessante. você. Rapidinho. Parabéns para ela também que procurou o tratamento, É, isso que aí. procurou alguém para ajudar na ansiedade, que não varreu para debaixo do tapete. Então, parabéns para você. A gente tem um vídeo aqui da outra live que a gente fez. Qual é, que é o nome Isso que eu ia dela? falar. Sandra? É Sandra? É, Não sei. Regina, Regina. Regina. Então, Regina, a gente tem um vídeo aqui da outra live que a gente fez, que é muito interessante, que ensina dicas úteis para ansiedade. Né? Se você faz um tratamento com um médico bom, ele já deve ter explicado para você o que é ansiedade. Ansiedade nada mais é a antecipação de coisas do futuro. Ou seja, é você estando aqui no presente, mas a sua mente não está aqui. A sua mente está divagando lá no futuro de coisas que não aconteceram e que provavelmente nem acontecerão da forma como você está idealizando. Então, a ansiedade surge quando a gente passa mais tempo no futuro e esse futuro nem sempre é favorável, a gente começa a imaginar coisas terríveis e a gente aqui no presente não consegue lidar com isso. Então, nessa live que está gravada aí, tem dicas de como você pode lidar com isso. Trazer a sua mente para o presente, para que ela fique aqui no presente, não fique divagando no futuro, fazendo com que você fique cada vez mais ansiosa. Aí procurei que você vai achar esse vídeo. Eu consigo mandar para ela, depois anotei aqui. Ah, Aí tá. dá para mandar porque está no meu, está no Pessoas Crescem. Hum, E ela, posso mandar até o link direto do YouTube e ela pode assistir lá, tá bom, Regina? certo. Existem muitas técnicas, tá, Regina? Mas o ideal é a gente conseguir tratar o que leva à crise. Porque ajuda muito saber o que fazer na crise. Agora, saber tratar o que antecede a crise é ainda mais importante. Vou falar de uma dica aqui que não estava no nosso script. Vai assustar a Jaqueline, organizou todo o roteiro ali, ó. Olha assim, a dica aqui para a Regina, existe uma pesquisa que você pode fazer sobre uma glândula que nós temos no corpo que é chamada timo, T-I-M-O. Essa glândula timo, ela situa-se timo acima da cavidade aqui da clavícula, contando 3 dedos acima da cavidade da clavícula, acima da barriga. Lá embaixo, Aqui? é embaixo, tem a barriga e vai Não, mas subindo. contar do pescoço para baixo é mais fácil, não? Ah, é cerca de um palmo, chegando aqui perto da É, barriga. Se for subindo sim. da barriga, vai chegar no ossinho, que é a clavícula, e aí 3 dedos, mais ou menos acima, vai estar aí essa glândula. É mais ou menos no peito, onde geralmente sente a dor, aquela angústia. É ali que fica a Isso, bem no glândula. meio. Quem tem angústia, quando sente a dor no coração palpitar, geralmente aqui assim no meio. Ali existe uma glândula chamada glândula timo. Essa glândula é responsável pelo sistema imunológico. Existe o baço e existe o timo. Essas duas glândulas. Só que a gente está falando da glândula timo, que é responsável também pelo sistema imunológico. Os médicos experientes, tem até quem já conhece aqui, Laí Ribeiro e outros médicos, costumam falar dessa glândula que ajuda a sair da crise de ansiedade no momento da crise. É uma das dicas. Existe a dica da respiração, mas vou falar só dessa. Como é que faz para sair da crise usando então essa glândula? O vídeo aqui não está aparecendo direito, está um pouco inclinado, mas ela situa-se mais ou menos aqui. A ideia é bater devagar para não machucar, aqui assim, por pelo menos 3 a 5 minutos, nessa velocidade assim mais ou menos. Sem muita força, sem ser muito devagar. Depois de bater por esse período, isso é dica, vocês podem ver no médico depois, hein? Pode pesquisar. Um dos médicos que eu indico é o Laí Ribeiro, mas você pode Isso. pesquisar direto sobre a glândula timo. Pesquisa, pesquisa no YouTube que vocês vão achar várias informações sobre isso. É bem legal. Aí depois que bater cerca de 3 a 5 minutos,
começa a massagear. É como se vai lembrar de massagear o ego. Vai massagear essa região aqui, ó. Por um período, novamente, de 3 a 5 minutos, é batata. Pode colocar aí, fazer esse teste, depois colocar nos comentários da live quando ficar salvada lá no Vivendo no Repouso. Porque isso ajuda, porque estimula essa glândula a produzir mais a defesa do organismo. E automaticamente ajuda no sistema imunológico como um todo e ajuda também a sair da crise de ansiedade, daquela calmaria. Por que é preciso fazer isso? Porque essa glândula ela tende a ficar menor com o passar do tempo, com o passar dos anos. Quando um bebê nasce, ainda na infância, essa glândula tende a ser um pouco maior. Quando vai chegando na nossa fase adulta, ela diminui. Por isso que as pessoas, quanto mais vai tendo certa idade, tende a ter mais depressão e ansiedade e dificuldade de controle. O sistema imunológico cai. Tudo está ligado a essa glândula e ao baço. Então, mas essa glândula é uma forma prática de fazer isso. Não vamos alongar muito isso, que isso aqui não é a ideia, né? A gente está falando hoje só sobre ansiedade, mas só para ajudar você, tá bom, Regina? Já é uma dica prática aí. Não estava no script, não. Pode continuar. Isso, mas no outro vídeo você vai achar umas dicas bem legais lá, tá? Sobre como lidar com essas crises assim, de ansiedade. Principalmente para evitar. E agora a gente vai falar algumas aqui que talvez se encaixe com você. A gente vai detalhar aqui, falar algumas coisas que a gente faz no cotidiano nosso e que prejudica, né? Que faz com que a gente fique mais ansioso. E a gente faz isso de maneira tão corriqueira que a gente não percebe. Aí, fala aí pra gente, Romildo, quais são esses três fatos que a gente vai mencionar aqui, que a gente faz constantemente e que prejudica ainda mais a crise de ansiedade. Então, a gente vai falar aqui agora de três coisas que aumentam aí a ansiedade. Primeira coisa, a dificuldade aí com a autoimagem. Como você se vê, como você se analisa. Então, a autoimagem, a maneira como você lida com a sua autoimagem, aumenta a ansiedade. Uma outra coisa que a gente vai ver é sobre ruminação. Ruminação é uma prática que os animais fazem, mas a gente trouxe isso, também a gente vai deixar o vídeo aqui no Instagram, na bio, de um médico, de um psicólogo, né, falando sobre isso. Um psicólogo americano que eu dublei, já falei disso, vou deixar aqui na bio que ele vai falar, explicar também disso em um dos pontos da sua palestra. Então, a ruminação também, ruminar, é outra prática que aumenta aí a ansiedade. E a terceira, a gente vai falar sobre comparação. Comparação também é uma outra prática que aumenta a ansiedade. Então, lá, a primeira é a autoimagem. Aí fala você sobre a autoimagem. A questão da autoimagem é como você se vê, né? Então, não tem a ver com como você é bonito, quanto é feio, se é saudável, se é doente, se está passando por algum período de enfermidade. É a maneira como você se vê. É como se você conseguisse olhar para dentro. Então, a autoimagem é a maneira que você acaba tendo ou não confiança em si mesmo ou não. E essa autoimagem, ela tende a atrapalhar muito o cotidiano das pessoas e aumentar muito a ansiedade. Porque uma vez que a sua autoimagem é negativa, é para baixo, não consegue aí você atingir os métodos que você tende a alcançar. Por exemplo, a Michelle até comentou aqui que sempre foi cobrada, né? Imagina uma pessoa que ela foi cobrada a vida inteira, né, Michelle? Você deve se identificar com isso que você está comentando aqui pra gente, ajudando. Até obrigado pelo comentário. A pessoa que ela é cobrada desde a infância, ao longo da sua vida, como é que é a autoimagem dessa pessoa? Péssima. A Michelle pode até falar, se for o seu caso, tá? Não precisa comentar, não. A pessoa que que recebeu muitas críticas na infância, na sua juventude, a sua autoimagem não é o real. Não é o que o mundo vê, não é o que as pessoas veem. Mas ela se vê com uma autoimagem negativa. Uma pessoa fracassada, uma pessoa que não é bem-sucedida, uma pessoa que não acerta nada, que tudo que toca da... Eu ia falar um termo aqui, mas é feio. Que tudo que toca vira porcaria. Então, o que acontece? Essa autoimagem, ela tende a deixar a pessoa para baixo, tende a deixar a pessoa desanimada e sem autoconfiança. Então, a autoimagem é algo que, de fato, atrapalha muito a pessoa e aí, com isso, ela tende a aumentar a sua ansiedade, porque as suas expectativas não são alcançadas. E como lidar com isso? Como lidar com a autoimagem? É que a nossa live ela tende a ser sempre prática, né? Não só mostrar o problema. Não só mostrar, ó, você tem isso, tá bom? Tchau. Não, não é isso. A ideia é mostrar o problema e mostrar como lidar com isso. Para lidar com a autoimagem baixa, com
autoimagem ruim, que pode ser consigo mesmo, é simples, talvez uma frase que pode parecer clichê. Você pode parar e pensar e analisar sobre ela. Não ser rude demais consigo mesmo. Não cobrar demais de si mesmo. As pessoas à sua volta, pode ser que uma ou outra acabe te vendo de determinada forma. Mas essa uma pessoa ou outra, a forma como olha para você e como te analisa, não deve ser o rótulo que você deve pegar. Isso assim, de um modo geral, as pessoas que têm problema com autoimagem, tá? Não deve pegar esse rótulo do seu vizinho, talvez até de um parente seu, e botar no peito. Eu sou isso. Isso tende a deixar a pessoa muito ansiosa durante a vida, porque ela se rotula. De repente, alguma coisa errada que ela fez no passado, algum erro que ela cometeu, ou alguma tendência que cada um de nós é bom em determinadas coisas e péssimo em outras. Eu sou um, todos nós somos assim. Então, agora eu vou me apegar às coisas que estão erradas na minha vida. Às vezes as pessoas não me cobram, mas talvez nós mesmos fazemos isso. E é interessante que imagine a situação, que alguém foi fazer determinada coisa, ou um emprego, e foi uma entrevista de emprego, chegou lá e ele não passou na entrevista de emprego. Aí ele se sente fracassado, para baixo, mal. Aí imagina essa pessoa agora liga para o seu melhor amigo. E seu melhor amigo vai e começa a falar, olha, também pudera, né? Você não estudou para o seu emprego, não sabe do que se trata a empresa, você não é bom no que a empresa oferece para você trabalhar lá, você não presta para isso, você não ia conseguir manter o emprego, você não ia conseguir acordar cedo, manter sua rotina naquele emprego, também pudera você não ter sido escolhido. Imagine um amigo que fizesse isso com você. Agora, pasme, muitas das vezes nós fazemos isso conosco mesmo. Então, a autoimagem, ela precisa estar em alta por isso. Quando a gente tem uma autoimagem ruim, de nós mesmos, né, como diz o nome, né, autoimagem, a gente acaba sendo esse amigo cruel, que diz, também pudera, né? Ainda está aqui na nossa cabeça, né? Está pensando isso, né? Também pudera, né? Você disse não ter dado certo, você faz isso? Também, e agora? Só falta agora você fazer isso. E, tipo, você está conversando com o seu outro eu, né? Que é como se nós tivéssemos dois eus aqui. A gente não vai aprofundar sobre isso, sobre o subconsciente e tal, mas é como se nós tivéssemos dois eus. E aí agora a gente vai um falando pro outro. Claro que o outro vai acertar quase tudo, porque ele sabe. Só que ele te rotulou, você se deixou se rotular por algo que aconteceu e te rotulou na infância. Não ser cruel consigo mesmo resolve esse problema de autoimagem. Tá bom? Essa é a dica. É só lembrar que se você não faria isso com outra pessoa, por que você vai fazer isso com você mesmo? E essa questão da autoimagem, ela é ruim porque ela impacta na forma como você se vê e faz com que você ache que as outras pessoas estão te vendo da mesma maneira. Só que, como ele já explicou, isso é a imagem que está distorcida. As pessoas não veem você assim. Você se vê assim por causa de problemas, por causa dos rótulos que você aceitou, que você ficou para você. Só que não há essa necessidade. Não seja cruel com você, assim como você não seria cruel com outra pessoa. Então vamos lá, ficou para mim a ruminação. Eu postei nos meus stories essa semana, eu apresentei a vocês a Mel, uma vaquinha. Um videozinho que eu postei lá no meu Rio, se você quiser assistir. A vaquinha Mel lá, mastigando a comidinha dela tranquilamente de boa. E qual é a ideia? Nós fazemos como a Mel. Temos a tendência de fazer isso, que é pegar os problemas lá do passado, nossos erros do passado, nossos fracassos, tudo de ruim que já aconteceu com a gente. Nós temos o hábito de ir lá pegá-los e trazer e ficar remoendo, mastigando, assim como a Mel. Mastigando, mastigando, mastigando aquele problema, voltando a ele várias e várias vezes. E o que é ruminação? É ruminar ou remoer os nossos problemas, que a Michelle até aqui falou que ela faz isso, ela é uma ruminadora, mas ela era uma ruminadora, porque ela não é mais, ela não vai ser mais uma ruminadora. O que isso causa ansiedade para a gente? É um problema que já aconteceu, nós não temos como fazer absolutamente nada, porque está no passado, nada vai mudar, e a gente traz ele para cá de novo para reviver, para repensar e para relembrar detalhes do que foi dito, do que foi falado, do que aconteceu, do erro em si. Gente, isso vai doer de novo. É como se você tivesse uma ferida aqui, um machucadinho, e você pega lá um negócio para futucar, para machucar mais. Se você não faz isso com uma ferida física, né? Se você machuca lá a sua perna, você não vai ficar lá futucando, mexendo no lugar que está doendo. Então, por que você faz isso com uma ferida emocional?
Porque os problemas deixam feridas emocionais na gente, né? Os acontecimentos ruins, os erros que a gente cometeu, mesmo que a gente tenha cometido erro, a gente não pode fazer mais nada para mudá-los. Então, para que trazê-los agora aqui para o presente e ficar revivendo, remoendo cada detalhe, cada coisinha, cada fagulha que vai doer cada vez mais na gente? E ruminação, gente, vira um hábito, sabe? A gente, como tudo na nossa vida é feito, a gente, conforme a gente vai fazendo com frequência, vira hábito. A ruminação também vira hábito. Então você começa a perceber que faz uma autoanálise aí e vê se você tem esse hábito de pegar problemas antigos, passados, trazer aqui para o seu presente e ficar ruminando sobre eles. Ficar revivendo, repassando na sua mente. Aí você não dorme, você deita a cabeça no travesseiro, fecha o olho e fica passando um slide na sua cabeça, assim, ó. Cena por cena, detalhe por detalhe. Você revive aquilo de vários ângulos. Tudo isso vai deixando você extremamente ansiosa. E justamente você não pode fazer absolutamente nada pelo que aconteceu. Então, esse hábito da ruminação é um hábito muito ruim, prejudicial, que aumenta os nossos níveis de ansiedade. E assim como eu falei na live anterior, ele tira a gente do local que a gente tem que ficar. Qual é o local que a gente tem que ficar? Onde é que a gente pode viver? Quem acompanhou as minhas postagens essa semana vai entender. A gente tem que ficar no presente. A gente só vive aqui, no agora. A gente não pode viver nem lá no futuro, né? Maquinando coisas, ansiando coisas que possivelmente nem vão acontecer, sobre problemas. E também não pode viver lá no passado, com coisas que já aconteceram, que já passou. A gente tem que viver aqui no presente. Então, quando a gente consegue fincar o nosso pé aqui no presente e viver aqui, grande parte da nossa ansiedade vai embora. Grande parte desses problemas de ansiedade vão se dissipando. Mas isso é hábito, gente, como eu falei. Então, experimenta. Vai lá no meu Rios, vê o videozinho da Vaquinha Mel, para você poder, toda vez que você for ruminar um problema, toda vez que você for reviver uma coisa antiga, você vai lembrar da carinha da Mel lá ruminando e você vai cortar esse hábito. Então, se você persistir em dar atenção a isso, em uma semana você consegue tirar esse hábito ruim que é a ruminação. Isso aí. E aí, nesse sentido da ruminação, a Jaqueline falou aí sobre passado, presente e futuro. Falou sobre a questão de se conectar ao agora, o presente. Olha, nós não estamos dizendo aqui que o passado não importa. Nós não estamos dizendo que não devemos nos preocupar com o futuro. A questão é que o que existe? O que é real? É o presente. O passado, ele já aconteceu, já não existe mais. O futuro também ainda não existe. No caso, ainda não existe. O futuro ele depende do que nós fazemos agora. Então, nós aprendemos dos nossos erros do passado e, no presente, nós pegamos esses erros como aprendizado e queremos mudar o futuro. Pode parecer papo de louco, mas isso é se conectar ao agora. Alguém pode perguntar, mas como é que, na prática, a gente consegue se conectar ao agora? Existem algumas técnicas para se fazer isso. E a mais conhecida, que muitos falam, é a respiração. E aí não pense que a gente vai falar aqui de respiração igual muita gente fala. Respire fundo e solte inspire pelo nariz e solte pela boca. Não é só isso. A respiração é algo muito mais profundo. Eu vou deixar, já quer falar sobre isso, Kelly? Eu deixo que eu falo. Não, pode falar. Então aí na casa da respiração. Você vive mandando eu respirar direito, então vai você. Aqui a gente quando... Ansiedade é normal, tá, pessoal? A gente está sempre falando isso aqui, é lidar com a ansiedade. A gente vai ficar ansioso. Em algumas, para gravar uma live como essa aqui, nós ficamos ansiosos. É o desejo de fazer o melhor conteúdo para ajudar vocês. E aí? A gente tem que se conectar ao agora. Não ficar preocupado com o que pode acontecer. Então, técnicas da respiração. É só inspirar e soltar pela boca? É só inspirar pelo nariz e soltar pela boca? Não. Está muito ligado a você se conectar ao presente. E como é que você faz isso? Quando você inspira, tenta segurar por pelo menos 3 segundos. Aí conta basicamente até 3. Inspira e conta sem soltar. 1, 2, 3. Aí solta. Faz isso novamente. Sempre devagar para se conectar de fato ao agora. Quem aqui é ansioso sabe como é que é difícil, diante de um quadro de ansiedade, se parar e pensar, calma aí, estou respirando direito? Nós não respiramos direito a maior parte do tempo.
E ainda mais se estiver no quadro de ansiedade mais aguda. A respiração ela fica curta, ofegante. E aí a gente não tem poder de ação, a gente não sabe o que fazer, não sabe pensar, não consegue raciocinar. E tende até a fazer algumas coisas que não faria se estivesse bem, centrado, relaxado. Por isso, se conectar ao agora com o nosso próprio subconsciente, se manter no agora de uma maneira real, é o que ajuda. E essa técnica de respirar fundo, segurar por três, contar até três, de maneiras repetidas, vai te conectar com o agora, vai te ajudar a não estar preocupado nem com o passado e nem preocupado com o futuro. E estar presente. Então, essa técnica aí que é só para culminar nessa questão. Aí vai parar de ruminar. Aí vai esquecer da vaquinha mel. E essa questão da respiração é porque você vai estar ocupado respirando. Então, você vai estar usando o seu cérebro, a sua mente, para controlar a respiração. Então, automaticamente corta, né, essa conexão lá, ou com o passado ou com o futuro. Então, por isso que funciona. Aí a próxima aqui é a comparação. Que é você, Romildo. Fala Ah, aí sobre a comparação. um detalhe, falando sobre o agora, eu falei uma palavra aqui que muita gente não conhece, o nosso subconsciente. É cientificamente comprovado que a nossa mente ela se divide. O nosso subconsciente trabalha no que nós fazemos no automático. Respirar, às vezes até andar. Nós não pensamos como é que nós vamos botar o próximo passo, esquerdo ou direito. Isso é feito automático. A gente dormindo, o nosso subconsciente, que é a partir do nosso cérebro, continua trabalhando. Só que esse subconsciente, ele tem ali, desde a infância, coisas que nós aprendemos ao longo da vida, ou na infância ainda, e ele manda na gente, muitas das vezes. Então, os traumas, onde é que ficam os traumas? No subconsciente. Então, não se assuste quando a gente fala aqui sobre a palavra subconsciente. Então, quando você se está no agora, você diz para o seu subconsciente, calma aí, quem manda aqui sou eu. Não vou deixar você me controlar por traumas que aconteceram no meu passado. Então, é essa questão que a gente está falando aqui sobre o subconsciente, sobre as coisas que o nosso cérebro faz, que não depende da gente estar no controle o tempo todo. Tá? A gente não vai se aprofundar também nisso, né? A gente pode se aprofundar depois numa mentoria ou num tratamento aí mais para frente. O próximo ponto, comparação. Por que a comparação também é outra coisa que conduz muitas pessoas, que nos conduz, né, à ansiedade? A comparação, ela tende a nos frustrar, ficar frustrado. Por que ficamos frustrados com a comparação? Porque normalmente, quando a gente se compara com alguém, a gente talvez olhe para alguém na TV ou na internet e fala, olha como ele é bonito, no caso da mulher, olha como ela é bonita, eu quero ser assim, como seria melhor a minha vida se eu fosse assim, igual ela. Só falando de beleza. Esse é só um ponto. E aí, mas eu não sou. Que triste. Olha, eu posso estar falando aqui como se eu não estivesse dando muita importância, mas isso é tão real como nós necessitamos de beber água. A comparação, ela tende a fazer isso com a gente, mesmo que a gente não perceba. A gente acaba querendo ser igual a alguém da TV, ser igual a alguém da internet, talvez um influencer famoso. Puxa, se eu estivesse postando vídeos e falando assim, eu também seria. Sendo, o que acontece? Com a comparação que muitos de nós acabam não percebendo. Ali não é a vida real. Não é a vida real. Ali é a parte bela que eles querem mostrar, que talvez a pessoa queira mostrar. Por exemplo, até mesmo uma live dessa aqui. Talvez veja a gente conseguindo falar, a Jaqueline conseguindo falar. E não imagine que por trás disso tem dores, tem momentos que nós ficamos o dia todo escrevendo roteiro, tem preocupações em querer falar, tem treinamento para poder fazer. Então, é doloroso, é um processo doloroso. Para nós já se tornou algo gratificante porque estamos ajudando vocês. Mas existem os bastidores, é isso que eu quero dizer. Na internet, muitos acabam não pensando que na internet ou na TV, muitos acabam não pensando que existem os bastidores. Então, muitos acabam querendo se inspirar na parte do show e se esquece que por trás do show existem os bastidores. E aí, com essa comparação na parte glamurosa que é mostrada ali, muitos acabam se frustrando e com essa frustração vem a ansiedade, vem a depressão, que a gente sabe que uma coisa vai levando a outra, né? E por conta disso, a comparação também é algo que atrapalha muito. E qual é a dica? Sempre teremos uma dica, né? Quando a gente trouxer um problema. A dica também é simples, é uma frase simples, que não é uma frase de caminhão para você. Você precisa entender que você é único. Assim como as digitais de nosso dedo, você é único. Não adianta tentar deixar seu cérebro te enganar
que às vezes, minha vida seria melhor se eu tivesse isso, se eu fosse assim. Se eu também conseguisse fazer isso que ele está fazendo, o que ela está fazendo. Você é único. A sua identidade, o seu jeito de ser, o seu jeito de falar é único. Isso vai fazer com que pessoas gostem de você. Que as pessoas gostam de pessoas autênticas, verdadeiras, reais. No mundo da internet, se você perceber bem, muitas das vezes acontece que fica um copiando o outro. E aí existe o modismo, né? Existe moda de roupa, moda de jeito de falar, moda de horário de fazer live. Tem pessoas que fazem live todo dia 8 horas. Por quê? Todo mundo está fazendo 8 horas. Por que ninguém faz 7? De vez em quando a gente assiste aqui algumas lives tarde da noite, de estudo, né? Sobre ansiedade, sobre outras coisas. Essas são as melhores, porque é o horário que não está todo mundo, no horário de rush, né? Conclusão, ser único é a dica para conseguir lidar com comparação e conseguir também lidar com esse quadro de... E evitar, né? Estar em ansiedade demasiada nesse sentido aí de comparação. É isso mesmo. E nessa questão de comparação, eu me enquadro muito bem, porque grande parte da minha ansiedade antes vinha disso, né? Eu não estava satisfeita com a minha autoimagem, então eu sempre queria algo mais. Eu sempre queria ser como outras pessoas. E a comparação faz isso com a gente. A gente sempre se compara de maneira negativa. Dificilmente a gente se compara de maneira positiva. É sempre olhando o que tem de ruim na gente. E a comparação faz isso, faz a gente ver o que a gente não tem, focar no que a gente não tem, lamentar pelo que a gente não tem, e a gente acaba ficando ansioso na expectativa de querer coisas que às vezes está além da nossa capacidade, como por exemplo, no meu curso como terapeuta, na minha formação, uma das coisas assim que mais valiosas que eu aprendi é assim, você é quem você precisa ser. Isso para mim foi libertador. Eu não preciso ser como a fulana lá da TV. Eu não preciso ser como aquela minha amiga que eu gosto tanto, que eu acho ela especial, eu acho ela incrível, mas eu não preciso ser como ela. Eu sou quem eu preciso ser. Então, essa frase, para mim, me libertou de uma maneira impressionante. Eu parei de ficar na ansiedade, na expectativa, porque eu consegui olhar para mim e ver as minhas qualidades. Eu consegui olhar para mim e ver as coisas que eu sou boa, ao invés de ficar me comparando com o que eu não sou. Isso me deu possibilidade de pensar em coisas novas. Por exemplo, hoje eu estou aqui trabalhando como terapeuta, eu já faço lives, coisas que eu não conseguia imaginar eu fazendo antes. Por quê? Eu imaginava que a minha ansiedade, né, a minha comparação com outras pessoas, me falava que eu não sou tão bonita, meu cabelo não é tão bom, ou eu não falo tão bem, ou esse tipo de comparação fazia com que eu me limitasse cada vez mais. Então, hoje eu consigo fazer esse trabalho que eu faço, não me espelhando, não me comparando com outras pessoas, mas dando o meu melhor, atingindo o meu potencial, que não tem nada a ver com outras pessoas. Então, anotem essa frase aí para vocês. Você é quem você precisa ser, nem mais nem menos. A gente precisa ajustar a nossa maneira, mas não precisamos nos ajustar às outras pessoas. Ajuste o que você acha que precisa ajustar, o que você pode melhorar, mas para você, sem questão de comparação. E se for questão de se comparar com pessoas da internet, ainda é muito pior, né? Porque, como o Ramiro mencionou aí, é um mundo de faz de conta. Nada daquilo ali é real. Então, aí a ansiedade por uma coisa que é prejudicial, que é ruim, é muito maior. Muito, muito, muito maior. Então, essas foram as 3 coisas mais comuns que a gente costuma fazer e que prejudica ainda mais o nosso emocional, ou seja, que deixa a gente mais ansioso, que é a autoimagem, ou seja, alguns chamam de baixa autoestima, ou a maneira como você se vê. A segunda é a ruminação, trazer problemas do passado, ficar remoendo sobre ele, ficar lá forçando naquele lugar que está doendo e você traz ele para reviver novamente. E, por último, a comparação, que é sempre se comparando de maneira ruim e negativa com outras pessoas. Tem alguns comentários aqui, deixa eu ver. A Michelle aqui falou que eu não peguei para mim como escolha. Ela está falando sobre a questão dos rótulos, né? Quando a gente falou sobre se rotular. Sim, você não pegou querendo. Esse rótulo foi dado a você lá quando você era pequeno, só que você se tornou adulta e você manteve esses rótulos com você. Então, o que você está fazendo aqui hoje? Está aprendendo que esses rótulos não são seus. Você não precisa ficar com eles. Deram para você,
Você ficou com eles por um tempo, mas se livra deles. Que nada disso é seu. Você agora tá escrevendo a sua história, você está se conhecendo, está se vendo, está conhecendo a Michelle real. Então, esses outros rótulos aí que te deram, pode descartar. O que mais? A Lu falou A Lu aqui, é. Pode falar. ela falou, é ruim quando esses pensamentos vêm do nada. Sim, É, eles vão vir do nada. parece que vem do nada, né? Parece. Exatamente. Não vem do nada, não, Lu. Olha, alguma coisa acontece. Como é que eu vou falar para Gatilhos, ti? gatilhos. Gatilhos mentais, coisas que acontecem que te fazem lembrar. Só que você não percebe isso de maneira racional, né? Você não percebe isso. Mas às vezes, uma palavra que alguém fala, uma música que você escutou, uma coisa que você está fazendo que te, tipo assim, instala, como se instalasse o dedo e te traz aquela lembrança lá daquela época. Aí os pensamentos ruins voltam e você vai ter a tendência a ficar ruminando. Mas o que você aprendeu aqui? Não precisa ficar ruminando neles, não precisa mexer neles, não precisa ficar ali, ó. Porque isso que você está fazendo é reviver uma dor. Você traz para cá de volta e a tendência é que você se sinta mal, igual lá aconteceu naquela época. Para pensar aí, quando você começa a ruminar sobre os problemas, você fica mal, você tende a ficar mais abatido, fica ansiosa, aí vai batendo aquela sensação de mal-estar, de depressão, porque você está revivendo e você está literalmente sentindo de volta tudo aquilo que aconteceu lá naquela época. Então não é do nada. Alguma coisa acontece que te faz você lembrar e voltar aquilo lá. Mas independente disso, lembra da Mel. Vai lá no Rios, procura a Mel e olha bem para ela, porque assim você está criando um outro gatilho mental. Quando você começar a ruminar, você vai lembrar da Mel. Lembrar da Mel, você vai parar de ruminar. E isso vai virar um hábito para você. E esse hábito de ruminar vai se dissipar da sua mente. Alguma coisa mais, amor? Tem aqui a Regina, ela pergunta de onde a gente é e se nós somos psicólogos. Então, Regina, posso responder essa para você. Nós não somos psicólogos. A Jaqueline ela é formada como terapeuta de análise corporal pela maior escola do Brasil, que é o Corpo Explica. E daí, com essa análise corporal, tem ajudado bastante pessoas. E o Corpo Explica, você pode pesquisar sobre ele. Ela é classificada e autorizada pelo Corpo Explica a fazer essa terapia. E nós dois somos mentores aí sobre esse nicho, sobre esse assunto, que é ansiedade. Então, a gente tem um método que ajuda as pessoas a lidarem com a ansiedade de maneira prática e comprovada. Tem pessoas aqui que já são nossos clientes aí. E a gente tem o nosso site, que é pessoascrescem.com.br, tem nossos depoimentos lá, e você pode conhecer um pouco mais sobre a gente, tá bom? Obrigado pela sua pergunta, pelo seu interesse aí. E a ideia está sempre. Lembrando, a gente tem nosso método onde a gente ganha dinheiro, claro, porque tem que pagar as contas, mas essa live aqui vai ser sempre gratuita. Toda quinta-feira, às 19 horas, a gente vai estar fazendo aqui. A diferença é que quando é feita ali a mentoria, ela é balizada diretamente no tipo de personalidade da pessoa. Quando se descobre qual é a personalidade de cada um, aí sabe-se por que essa pessoa tem ansiedade em determinado grau ou é depressiva, com base na personalidade dessa pessoa. E esse método é usado pela análise corporal. Tem até clientes aqui já, por isso que ele é tão eficaz e comprovado, e tem pessoas que realmente estão preferindo esse tipo de tratamento alternativo de que mesmo anos de psicólogo, onde muitas vezes perde-se muito tempo, perde-se muito dinheiro e, principal de tudo, não resolve o problema. Então, esse é o diferencial, tá bom, Regina? Regina, obrigada, Regina. Vocês estão maravilhosos. Ai, obrigada. Nós somos de onde? Nós somos do Rio de Janeiro. Trabalhamos totalmente online. Nós somos do Rio de Janeiro. Mas o nosso atendimento é totalmente online, tá? Aí a Michelle falou aqui, me senti cobrada. Peraí que sumiu. Me senti cobrada dizendo que agora eu sou adulta. Entende como é profundo? Sim, eu entendo. Isso, essa parte. Peraí que tá subindo aqui. Voltou. Me senti cobrada dizendo que agora eu sou uma adulta.
Entende como é profundo? Sim, eu entendo. O que acontece? A gente trabalha com o que aconteceu, a maioria são traumas de infância, né? E quando se tem traumas de infância, a gente entende que foi algo que foi feito com você, foi atribuições que deram a você e que não são responsabilidades suas. Mas agora, como adulta, a responsabilidade de lidar com esses traumas é sua, de se curar é sua. Então, por isso que a gente falou aqui, você não foi você que pegou esses traumas para você. Você não pegou. Mas agora você está aqui como adulto. O que você faz com eles? Ou você continua segurando eles porque te deram, ou você solta, porque não é seu. Você não quer mais. Então, como adulta, você tem a opção de dizer, não quero mais. Vou ser saudável. Vou fazer as minhas escolhas. Vou construir a minha autoimagem. Então, é isso que você está fazendo aqui. Eu entendi que você se sentiu cobrada. Sim, por quê? Porque é o seu trauma de infância. Doeu, porque você não quis isso para você. Mas o que a gente está te mostrando aqui é o seu papel de responsabilidade nisso. Que é você soltar isso, deixar ir. É fácil? Não, não é. É por isso que a gente recomenda a terapia, recomenda tratamento, para que a pessoa ajude você durante uma condução a você soltar tudo isso aí que não é seu, que não pertence a você, para que você construa sua nova imagem, tá? Eu entendo que não é fácil ouvir e que não é fácil se desapegar disso, mas por isso que precisa de uma condução e precisa de ajuda. Quem ficou magoada, gente? Eu magoei quem? Fala pra mim, o que eu fiz? Ah, Regina. Regina, Ah, a por gente quê? Porque a gente respondeu, mora Regina. longe? Eu sei, também amo você, pô. A Michelle é minha paciente, tá, gente? Um amor de pessoa e está virando uma adulta saudável. Regina, a Jaqueline vai falar com você, tá bom? A Regina tá elogiando a gente aí. E ela falou que magoou. Acho que é porque a gente só faz online, né? O tratamento. Ah, tá, porque a gente é de longe. Sim, a gente é de longe, mas como eu falei, nossa terapia é totalmente online, certo? Mas obrigada pelos elogios, obrigada por vocês terem ficado aqui com a gente. E principalmente por ter gostado do conteúdo. A gente prepara com muito carinho, tá? E principalmente porque são coisas que a gente já viveu. Eu já tive crises de ansiedade, assim, fortíssimas, seríssimas. Já tive a ponto de ter um troço, de ter um colapso nervoso. Eu já Então, tive. Eu já tive o colapso. ele já teve. E a gente entende o que é estar passando por isso, a gente entende o que é não ter apoio, não ter ajuda. Porque, infelizmente, como a gente começou falando, né? Quem não estava aqui desde o começo, os problemas emocionais não são tratados como deveria. As pessoas dão valor aos problemas físicos, emocionais, elas jogam na gaveta e empurra para baixo do tapete. E a gente sabe o quanto isso vai ser cobrado no futuro. Então, a gente está aqui hoje fazendo esse trabalho porque a gente sabe que como lidar com essa situação que a gente já reviveu, então, já viveu. Então, a gente quer compartilhar um pouquinho com vocês. Então, a gente está sempre falando aqui, pessoal, sobre saúde mental. E o que a gente não fala, o tema da live é saúde mental, a gente fala de ansiedade. Ansiedade é onde começa todo o problema de Isso. saúde mental. Gravem isso. Então, para se tratar o problema de saúde mental, de depressão, de outras coisas, né, Jaqueline? Precisa se tratar aí da ansiedade. Começa da ansiedade. Ó, a nossa live vai cair daqui a pouco, tá? 58 minutos. Então, Faz uma hora, aproveitar para né? agradecer. Obrigado por vocês terem ficado aqui com a gente esse período. Pelos comentários. Quinta-feira que vem tem mais. Michelle também teve colapso. Então, todos aqui são pessoas ansiosas. E está resolvendo, está cuidando disso, né? Essa é a ideia. Cuidando disso. Parabéns para quem está aí. A gente fica feliz. Lembrando, nós temos nosso site, pessoascrescem.com.br. Temos o nosso YouTube, que só digitar no YouTube Pessoas Crescem. Está sempre sendo postado vídeo lá toda semana também. Sempre falando agora sobre ansiedade, sobre tudo isso. Obrigado pela atenção de vocês. Regina, tchau. Valeu, tchau, Regina. E aí, Kelly, pode concluir. Fecha com a sua voz feminina. Obrigada. Tchau, Michelle. Tchau, gente. Parabéns por vocês estarem aqui com a gente. Obrigadão. E até a próxima, quinta-feira que vem. Tchau.